Muito bem, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Uma grande honra estar com vocês novamente para a continuidade ao estudo do direito tributário. Meus amigos, nós vamos, a partir de agora, estudar os impostos discriminados na federação. Vejam, tributo é gênero que comporta a espécie e os impostos, portanto, são uma espécie, constituem uma espécie de tributo, né? Os impostos estão, portanto, discriminados na Constituição Federal, mas é de suma importância relembrar com vocês o artigo 16 do Código Tributário Nacional, o qual estabelece que o imposto é um tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Portanto, meus amigos, o imposto, ele é classificado como um tributo não vinculado a uma atividade estatal. Porque todo e qualquer fato gerador de um imposto será ou contemplará uma atividade a ser praticada pelo contribuinte, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Ok, meus amigos? Uma atividade que seja demonstrativa de riqueza, certo? De modo que nós temos tributos cujos fatos geradores são vinculados a uma atividade estatal e temos os impostos que são tributos não vinculados a uma atividade estatal. Comecemos, então, analisando os impostos federais, que são aqueles impostos da competência tributária da União. E os impostos cuja competência tributária foi atribuída, à União, encontram-se previstos no artigo 153 e 154 da Constituição Federal. Menciona o artigo 153, vejamos. Compete à União instituir impostos sobre importação de produtos estrangeiros, exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados, renda e proventos de qualquer natureza, produtos industrializados, operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativos a títulos ou valores mobiliários, propriedade territorial rural, imposto sobre grandes fortunas, nos termos de lei complementar. Vejam que desse rol de 7 impostos previstos no artigo 153, apenas o imposto previsto no inciso 7, qual seja o imposto sobre grandes fortunas, deverá ser instituído por lei complementar. Imposto esse que vocês sabem, não foi instituído até hoje porque nós não temos essa lei complementar instituidora do imposto sobre grandes fortunas. Além disso, além destes impostos, a União tem competência para instituir 2 impostos que estão previstos no inciso 1 e no inciso 2 do artigo 154. Quais são eles, meus amigos? Imposto residual, inciso 1, que é instituído por lei complementar, que são os chamados impostos não nominados ou inominados, e o imposto extraordinário de guerra, que vem elencado no inciso 2, do artigo 154, e que é temporário e que exige a presença de uma situação especial, extraordinária para a sua instituição, porque só poderá ser instituído na iminência ou no caso de guerra externa. Tudo bem?
Lembrando que o imposto residual, ele é instituído, deve ser instituído por lei complementar, ao passo que o imposto extraordinário de guerra, ele não exige a presença de uma lei complementar. Então, a União pode criar os impostos previstos no artigo 153, mais o imposto extraordinário de guerra, e ela pode também criar outro imposto que não tenha sido previsto expressamente na Constituição Federal, desde que não cumulativos, né? E desde que não utilize fato gerador e base de cálculo de um imposto já criado. Muito bem, meus amigos, olhem só. Então, nós vimos quais são os impostos federais, e só lembrando, o imposto extraordinário de guerra, ele é criado por lei ordinária, tá? Só o imposto residual que é criado por lei complementar, que deverá ser criado por lei complementar. E a Constituição, então, permite que a União crie imposto não previsto expressamente, né? No artigo 153, o que não acontece com os estados, Distrito Federal e municípios. Haja vista que a atribuição da competência tributária para esses entes, no que diz respeito aos impostos, ela foi exaustiva. Estados, Distrito Federal e municípios não poderão criar impostos que não tenham sido previstos expressamente para esses entes, certo? Tudo bem? Não tem a competência residual como a União possui. Então, falemos agora acerca do primeiro imposto da competência da União, qual seja um imposto de importação de produtos estrangeiros. Meus amigos, o imposto incidente sobre a importação de produtos estrangeiros, ele vem previsto no artigo 153, inciso 1 da Constituição Federal, e nos artigos 19 a 22 do CTN. A Constituição Federal, assim como o Código Tributário Nacional, eles não instituíram o imposto sobre a importação, né? A União institui o imposto da sua competência, obviamente que por lei. Mas a nossa aula tem por principal objetivo analisar os aspectos constitucionais e aqueles previstos no Código Tributário Nacional, para cada uma das espécies dos impostos, certo? Então, nós precisamos ainda acrescentar que no caso do imposto sobre a importação, o tributo vem regulado no Decreto-Lei 37 de 66 e também no Decreto 6.759 de 2009, ok? E o fato gerador do imposto decorre do artigo 19 do Código Tributário Nacional, o qual estabelece o seguinte: o imposto da competência da União sobre a importação de produtos estrangeiros tem como fato gerador a entrada destes produtos no território nacional. Produto estrangeiro é aquele produto de origem estrangeira, né? Vou ser redundante aqui. E o fato gerador acontece, portanto, quando o produto estrangeiro, ele ingressa legalmente no território nacional, ou seja, via desembaraço aduaneiro. É preciso que aconteça o desembaraço aduaneiro. A entrada, portanto, meus amigos, para que haja incidência do imposto, ela deve ser uma entrada formal, realizada num porto ou num aeroporto. É por isso que eu coloco para vocês, olha só, que a hipótese de incidência, o fato gerador do imposto, consiste na entrada no território nacional de mercadoria estrangeira que se incorpora à economia nacional. Porque quando nós estamos diante de meros ingressos temporários, não há incidência do imposto.
Então, vejam, não basta a entrada física do produto, a mera entrada física do produto. Então, não basta a entrada física como se dá com um quadro para exposição, uma admissão temporária, né? Carros que venham participar do salão dos automóveis, né? Ou até mesmo produtos estrangeiros que estejam em trânsito no Brasil, né? Em trânsito porque tem como destinatário outro país, o que nós chamamos de trânsito aduaneiro, não incide o imposto neste contexto. Ok, meus amigos? É preciso que a entrada seja formal. Até porque, se a importação não acontecer formalmente, nós estaremos diante da prática de um crime, não é? E olha lá, qual é o momento da incidência do imposto? Quando que acontece o fato gerador do imposto? A resposta nos é dada pelo artigo 23 do Decreto-Lei 3766, o qual estabelece que o imposto, então, o fato gerador do imposto, acontecerá na data do registro da declaração de importação, na repartição aduaneira, ok? E, em regra, quando nós temos a incidência do imposto de importação, incidirá também o ICMS e o IPI. E o pagamento de todos esses impostos é condição para o desembaraço aduaneiro do produto. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo até aqui? Maravilha. Vejamos. Quem é o sujeito passivo, né, do imposto sobre a importação? O sujeito passivo vem previsto no artigo 22 do Código Tributário Nacional. E são, portanto, devedores do tributo, o importador ou quem a lei a ele equiparar, o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, assim como o destinatário da remessa postal internacional indicada pelo respectivo remetente. Ok, meus amigos? Mas, como se dá o lançamento? O II, ele pode ser lançado por homologação, e aí nós temos a declaração de importação e o registro, né, dessa importação no Siscomex. E pode acontecer também por declaração, o lançamento pode ser por declaração. Quando nós estamos falando da importação realizada por pessoas físicas no que diz respeito à sua bagagem, da bagagem acompanhada. Então, é lógico, gente, que incide o imposto, mesmo quando nós estamos diante, meus amigos, de uma importação esporádica. Eu, Milena, pessoa física, posso não ser uma importadora, né, frequente. Mas se eu faço uma viagem e eu trago produtos que ultrapassem a faixa isentiva, eu serei compelida a pagar o imposto de importação, certo? Ou que eu não acabo não trazendo um produto que seja contemplado por isenção, né? Eu vou ter que recolher um imposto incidente na importação. Muito bem, meus amigos, a alíquota e a base de cálculo. O imposto de importação, ele pode ter a alíquota específica ou a ad valorem. O que é uma alíquota específica? A alíquota específica é aquela, meus amigos, em que a legislação fixa um valor por cada unidade de medida. Então, um valor a cada quantidade, a cada unidade, né? E aí você pega a quantidade e multiplica pelo valor da unidade, você vai ter o quanto a pessoa vai pagar de tributo. Pode ter um valor para cada quilo, por exemplo, né? E aí você pega o produto, vê
quanto que o produto pesa e você terá o montante do tributo a ser recolhido. Pode ser também o volume, então, por litro, né, do produto importado. E aí você tem o cálculo do tributo, você faz o cálculo do tributo multiplicando o valor por litro e a quantidade de litros importados. Mas pode ser também uma alíquota ad valorem, como eu coloquei para vocês. A alíquota ad valorem, meus amigos, ela é aquela alíquota que a gente está mais acostumado, vem comigo, que diz respeito a uma porcentagem e que incide sobre o valor da importação. O valor, portanto, a base de cálculo é o valor do produto, né? O valor da importação, nesse caso, o valor aduaneiro. Estabelece aqui o artigo 20, inciso 2 do Código Tributário Nacional. Quando a alíquota seja ad valorem, né, a base de cálculo será o preço normal que o produto ou seu similar alcançaria no tempo da importação em uma venda em condições de livre concorrência para entrega no porto ou no lugar de entrada do produto no país. Muito bem, meus amigos, ainda sobre o imposto de importação, nós precisamos lembrar que ele é extrafiscal, ele tem o condão de estimular ou desestimular a prática de uma atividade, né? O que implica dizer, e inclusive regulamenta, acaba interferindo na economia do país. O que significa dizer que ele foi contemplado como exceções a alguns princípios ou limitações constitucionais ao poder de tributar. Então, ele é exceção à legalidade porque as suas alíquotas poderão ser alteradas pelo Poder Executivo Federal, desde que atendidas as condições e os limites fixados em lei. É o que comina o artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal. Mas ele constitui exceção à anterioridade anual e à anterioridade nonagesimal, a anterioridade de exercício financeiro e a noventena, né? O que significa dizer que qualquer modificação no imposto de importação, majoração no imposto de importação, poderá ser cobrada imediatamente, ok? Porque não há necessidade da observância do princípio, é exceção, né? A observância do princípio da anterioridade de exercício financeiro ou anual e a anterioridade nonagesimal. Muito bem? Vamos, então, agora analisar o imposto de exportação. Mas o imposto de exportação, ele se equipara muito ao imposto de importação. Então, importar significa trazer um produto estrangeiro para dentro do território nacional e na exportação acontecerá a saída de um produto nacional ou nacionalizado do território nacional. Então, o imposto incidente sobre a exportação vem previsto no artigo 153, inciso 2 da Constituição Federal e nos artigos 23 a 28 do Código Tributário Nacional. É regulado pelo Decreto-Lei número 1578 de 77 e o seu fato gerador vem previsto no artigo 23 do CTN. O imposto de competência da União sobre a exportação para o estrangeiro de produtos nacionais ou nacionalizados tem como fato gerador a saída destes do território nacional. Meus amigos, vejam que o Código Tributário Nacional e a Constituição também assim o faz, no artigo 153, inciso 2, menciona exportação para o estrangeiro. É óbvio que a exportação é para o estrangeiro. Mas por que assim consta aí no Código e na Constituição? Porque no passado, a passagem de um produto de um estado para o outro já foi considerada como exportação.
então deixaram claro aquilo que eventualmente poderia dar margem para alguma dúvida, certo? Mas, olha só, ele incide na exportação para o estrangeiro de produtos nacionais ou nacionalizados. Produtos nacionais são aqueles que são fabricados no Brasil. Produtos nacionalizados são aqueles que foram importados, né, passaram a integrar a economia do país e, então, foram exportados, foram para fora do país. E o fato gerador acontece, no momento da ocorrência do fato gerador, dar-se-á com a saída desses produtos nacionais ou nacionalizados, também via repartição aduaneira, tá, meus amigos? De modo que eu trago aí para vocês o sujeito passivo do imposto. Quem é? O sujeito passivo, nos termos do artigo 27 do CTN e do artigo 217 do regulamento aduaneiro, é o exportador. Assim considerada qualquer pessoa que promova a saída de mercadoria do território aduaneiro, tá? E mais, a base de cálculo, a mesma regra do imposto de importação, só que aí a regra está prevista no artigo 24, tá, do CTN. Quando a alíquota seja de valorem, a unidade de medida adotada pela lei tributária. Quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária. Quando a alíquota seja de valorem, o preço normal que o produto ou seu similar alcançaria ao tempo da exportação e uma venda em condição de livre concorrência. Tudo bem? Maravilha. Olha só, eu coloquei aí para vocês o artigo 28 do Código Tributário Nacional, para chamar a atenção de vocês para o fato de que esse artigo não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Ele estabelece que a receita líquida do imposto destina-se à formação de reservas monetárias na forma da lei. Eu também mencionei o artigo 167, inciso 4 da Constituição Federal. Por quê? Porque nos termos desse dispositivo, os impostos não poderão ter uma destinação específica para o seu produto da arrecadação. Trata-se do princípio da não afetação, da não vinculação das receitas dos impostos, certo? E vejam que o artigo 28 menciona que a receita líquida do imposto será destinada à formação de reservas monetárias. De modo que não é possível que isso aconteça, tá? Estamos diante de uma vedação constitucional, que é o princípio da não destinação de receita dos impostos. Princípio da não afetação. Tudo bem, meus amigos? Maravilha? Bom, imposto de exportação. O imposto de exportação, ele é lançado por homologação, assim como pode acontecer também com o imposto de importação. Ele é um imposto extrafiscal, regulatório de mercado, que interfere na economia do país. E em virtude disso, meus amigos, ele é exceção à legalidade no que diz respeito às alíquotas, né? As alíquotas poderão ser alteradas pelo chefe do executivo, e aí a gente fala do ministro da Economia, do presidente, via instrução, na verdade, instrução do ministro da Economia, do presidente da República via decreto, né? E também por instrução, portaria da Câmara de Comércio Exterior, certo? CAMEX. Muito bem?
É exceção, então, à legalidade, artigo 153, parágrafo 1º, é exceção à anterioridade anual e à anterioridade nonagesimal, nos termos do artigo 150, parágrafo 1º, primeira parte e segunda parte. É um imposto, o imposto de exportação, que, quando sofrer uma alteração, poderá ser cobrado imediatamente. Ok, meus amigos? Então, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco.